Eu gosto de dividir o bigode chinês em 3 classificações. Um bigode chinês, né, uma ruga leve, moderada e muito profunda. Então nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa formação de ruga. Então o bigode chinês normalmente ele inicia no canto do nariz e vai em direção ao canto externo do lábio. Gosto de fazer uma divisão dessa ruga em 3 partes. Então aqui, conforme a gente vai envelhecendo, qual é a primeira região que começa a aparecer? Essa região aqui mais no início, em que quando eu divido essas 3 partes, eu divido em proximal, medial e distal, tá? Só uma forma de classificar essa ruga por inteiro. Quando a gente começa a envelhecer, né, conforme vai perdendo a estrutura, colágeno, elastina, começa a ter uma leve sombrinha nessa região, nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira divisão, que é a região proximal. Normalmente, essa região, ela é aceitável, é uma sombra que ainda está leve, então vai muito, né, de cada paciente se deseja já prevenir, né, tratar essa região, ou se quer esperar mais um pouquinho. Ela começa, né, a gerar um aspecto mais de cansaço, né, uma sombrinha leve, mas a gente também não precisa ficar tão neurótico com todas essas questões de sombra, porque sombras leves são aceitáveis. A gente tem um rosto, né, tridimensional, então é normal que a gente tenha algumas marcas, né, algumas linhas de expressões, algumas sombras na região da face, em que a gente vai tratando aos poucos, porque nós não somos, né, nenhuma imagem 2D, né, um smile que é chapado, né, que não tem profundidade, e a gente tem definições faciais, então a gente também precisa ter bom senso na hora de fazer tratamentos para que também não fique uma coisa tão neurótica. Agora, quando essa linha começa a atingir o segundo estágio, aqui essa segunda divisão, a região distal, aí já começa a ser mais recomendável a gente começar a tratar essa região. Por quê? Porque já teve um aprofundamento maior aqui na região proximal. Provavelmente essa sombra já está bem mais evidente e ela já começa a se estender. Então, antes que ocorra a quebra cutânea, que é a formação daquela ruga, já mesmo em repouso, sem a movimentação, a gente já precisa fazer um tratamento nessa região, para que lá na frente a gente não precisa ter intervenções mais drásticas, ou colocar muita quantidade de produtos, ou precisar de mais tratamentos para recuperar essa região. Mas, né, como eu falei antes, cada paciente é diferente. Então, a gente precisa ter, né, o bom senso de avaliar cada paciente individualmente, para ver se realmente ele se adequa nessa marcação. E normalmente, quando ocorre a formação atingimento desse segundo estágio ali da região medial, normalmente ali por 30 a 35 anos já é necessário fazer o tratamento dessa região, né, para prevenir. E aí, quando chega nessa última divisão aqui embaixo, que é a última distal, normalmente já tem uma ruga mais profunda, em que o bigode já está mais evidente.